Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estar falando, dando início a esse primeiro vídeo sobre relacionamentos. E o tema será: por que os relacionamentos terminam? Às vezes a gente fica buscando respostas para perguntas que muito mal sabemos fazer, né? Por que o seu relacionamento chegou ao fim? Por que o seu relacionamento está tão desgastado? Ou, sabendo das respostas, sabendo o que pode acontecer, o que você poderá fazer para o seu relacionamento se desgastar e terminar, consequentemente, você vai aprender com o erro dos outros e não vai cometer os mesmos erros. Ou então, os mesmos erros que você cometeu nos relacionamentos passados, você está repetindo agora. Então, se a gente conseguir cortar agora, fazer a ficha cair de alguns relacionamentos, alguns erros que aconteceram no relacionamento passado, eu acho que o seu relacionamento vai ser bem melhor e você não vai cometer os mesmos erros, porque a gente só sabe que errou, a gente só corrige, perdão, a gente só corrige nossos erros quando a gente sabe que errou. Se você não souber que errou, como você vai evoluir? Como você vai simplesmente conseguir trabalhar o seu relacionamento, trabalhar a sua mente para você ser uma pessoa melhor, para você corrigir os seus erros. Viu? Então esse vídeo aqui fica até o final, nós vamos estar falando aí alguns tópicos muito interessantes sobre como os relacionamentos terminam e, consequentemente, como fazer para que o seu relacionamento não termine. Então vamos lá. Primeiro ponto que é importante a gente entender dentro do seu relacionamento é sobre o que vocês têm em comum. O que você tem em comum com essa pessoa que está do seu lado? Vocês gostam das mesmas coisas? Vocês têm os mesmos hábitos? Porque muitas pessoas falam que os opostos não se atraem. Não é muito por aí, não. Existe uma coisa chamada perfil comportamental. Muitas pessoas têm perfis comportamentais que são os opostos. Por exemplo, ao longo dessas séries, ao longo dos meus vídeos sobre relacionamento, eu vou estar sempre citando o meu relacionamento, porque eu tive problemas sérios com o meu relacionamento e hoje nós estamos super bem, super apaixonados. Então, eu vou dar o exemplo do meu relacionamento para que vocês possam ter uma conexão e entenderem, né, que tudo é possível, porque o meu relacionamento, eu e a minha esposa, nós somos o oposto um do outro. Eu sou totalmente, eu vou falar aqui, mas prometam que não vão falar para ninguém, tá? É segredo nosso. Eu sou bem desorganizado. Pois é. E a minha esposa é super organizada. Então vocês, algumas pessoas aí, algumas mulheres estão ouvindo o vídeo que são organizadas e o marido não é, já podem estar imaginando o BO que eu passei com a minha esposa. Justamente porque ela tem um hábito muito, chega a quase ser um toque em alguns momentos da vida dela, de manter tudo muito organizado. E já eu não ligo muito para organização. E eu aprendi com a minha mãe que a gente se acha na nossa bagunça organizada. Pois é, né? Horrível isso. Mas foi assim que eu aprendi. É assim que eu desenvolvi esse meu lado desorganizado. Só que o que poucas pessoas sabem, que isso está muito relacionado ao perfil comportamental. Eu tenho um estilo de ser, um jeito de ser, que o perfil, a persona que dita essa questão do perfil comportamental, ela é totalmente meio avoada, então ela tem o hábito de ser desorganizada mesmo. Com a minha esposa muito organizada, a gente começou a entrar em atrito várias vezes, porque ela falava, e eu acabava o quê? Não fazendo, não fazendo. Porque eu achava que aquilo era totalmente sem sentido eu deixar a garrafa de água aqui ou ali, eu deixar as coisas muito bem organizadas, porque para mim não fazia sentido aquilo estar tão organizado daquele jeito, e a minha esposa fazia muito sentido para ela estar tudo organizado. E aí acabou começando a ser um dos motivos que a gente começou a ter muito desgaste no nosso relacionamento, porque ela ficava chateada comigo, porque eu não colocava as coisas no lugar. Eu também, gente, pelo amor de Deus, não sou aquele cara totalmente bagunceiro, né? Eu tenho meu nível de bagunça também não é tão elevado.
perto do que ela exige de organização, meu nível é bem elevado, tá? Mas, pelo amor de Deus, eu também não sou tão desorganizado. Então, isso começou a gerar o quê? Um desgaste. Porque como ela ficava chateada comigo, ela passou o quê? Também, muitas das vezes, não falar as coisas. Só ia lá e fingia que não estava vendo, ou então ia lá e colocava as coisas no lugar que ela achava que era próprio, né? Então, isso foi gerando desgaste. E, ao mesmo tempo, quando ela falava comigo, gerava um desgaste em mim. Porque eu ficava pau da vida, porque para mim não fazia sentido se o controle estava em diagonal ou estava reto, né? Se ele estava na caixa de controle ou porque eu deixei ele em cima do apoio, né? Do sofá. E aí ela tinha que colocar na hora, né? Sendo que às vezes eu ia voltar a ver televisão, um exemplo, por exemplo. E aí ela, naquele momento ela já brigava comigo porque ela achava que eu tinha que colocar na hora. Então assim, isso gerou um desgaste tanto meu como dela. Porque eu achava ela chata, porque ficava me controlando, que eu tinha que colocar tudo no local, usei, guardei, parece até que ela, quando a mãe, né, nós pais brigamos com nossos filhos, bagunça, mas terminou de bagunçar, arruma na hora. E assim a gente foi indo, entre outras coisas incomuns, que nós não tínhamos em comum, era o oposto no nosso relacionamento. E isso causou um desgaste muito grande na gente. Porém, nós temos muita coisa. Eu falo que assim, que sei lá, eu acho que a gente pode ter 95, 97% de coisas em comum. A gente gosta das mesmas coisas, a gente tem o mesmo estilo de vida, né? Nós somos super família. Ontem mesmo, hoje eu estou gravando esse vídeo numa segunda, né? Consequentemente, ontem foi o quê? Domingo. E ontem a gente fez o dia da preguiça e foi uma coisa tão natural, né? Tão em sintonia tão grande, que tanto eu como ela a gente ficou lá na cama, pedimos comida, ninguém foi para a cozinha, né? E comemos tal, e passamos o dia, um domingão, na cama, no quarto, né? Descemos só para almoçar e depois até na janta a gente jantou no quarto. Então assim, a nossa sintonia ela é muito grande, nós temos muita coisa em comum, os gostos, né? Isso faz com que a gente supere de uma maneira mais fácil o nosso desgaste. Tanto é que essa questão do eu desorganizado, né, e ela muito organizada, foi uma coisa que depois, com a minha experiência principalmente, né, depois das formações que eu fiz, eu consegui entender que ela tem esse perfil e eu tenho o meu. E tá tudo bem. Agora é só ela entender que eu sou um pouquinho desleixado nas coisas e eu entender que ela é muito organizada. Então eu passei a me policiar, por mais que eu não fizesse sentido certos tipos de organização ao extremo, eu passei a me policiar e manter as coisas mais organizadas dentro do perfil, dentro da visão dela. E aí a gente começou a ter um relacionamento muito melhor. Então, o que você tem em comum com o seu relacionamento, com a pessoa que você se relaciona? Opa, perdão aqui, né? O que você tem em comum com essa pessoa que você se relaciona? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender, porque se você não tem nada em comum e o seu perfil comportamental é o oposto dessa pessoa que você se relaciona, nós estamos aí num impasse bem complicado. Tá? Então, às vezes, eu não estou aqui para falar que você tem que terminar com um A ou com B. Só que às vezes as pessoas ficam presas a uma pessoa, sendo que ela nem ama, ela não é feliz, vive tendo diversos desgastes, mas fica insistindo, né? A insistência é uma coisa muito ruim, que é diferente da persistência. Tá, gente? Eu vou falar sobre insistência e persistência num próximo vídeo. Então, o que você tem em comum com essa pessoa que você está num relacionamento, perdão. Então, isso é fundamental, ok? Perfil opostos, o comportamento oposto é normal, é bom, porque ao mesmo tempo que a minha esposa me mantém no chão, com o pé no chão, eu puxo ela para ser mais, deixa a vida me levar. Então, perfil comportamental diferente, legal. Agora, se vocês não têm nada em comum, se vocês não têm nenhum tipo de gosto em comum, então vamos começar a refletir
Porque às vezes você está fazendo um investimento, principalmente você que está no início da vida. Isso é bem polêmico, mas uma coisa que eu não sou aquela coisa politicamente correto. Então aqui nos meus vídeos nós vamos estar falando, abordando alguns assuntos, muito polêmicos, e que eu vou falar o que eu penso, o que eu acho, e eu espero que faça sentido para a maioria. Né? Eu não espero agradar a todos, mas eu espero que faça sentido para a maioria. Tá? Eu já vou ficar muito, muito feliz. Então, se você não tem nada em comum com a pessoa que você está se relacionando, se você gosta de uma coisa, ela gosta de outra, se você tem um estilo de vida de um jeito e ela tem de outro, vamos analisar? Vamos parar e analisar a situação que vocês se encontram? Porque se o perfil comportamental é diferente, tá tudo bem, é normal demais. E às vezes é até bom que seja diferente o perfil comportamental. Por isso que é importante o autoconhecimento. Agora, se vocês dois não têm nada em comum, às vezes eu tenho pessoas aqui, pacientes meus que vêm aqui, que estão falando que estão sofrendo, que às vezes até estão num relacionamento abusivo, que a pessoa, na maioria dos casos, nem sabe que é um abusador, nem sabe, a pessoa nem tem noção que ele está ou não num relacionamento abusivo. Essas pessoas começam a falar sobre um e outro e elas não têm nada, repito, nada a ver. Simplesmente insistiram por alguns motivos meio óbvios quando a gente começa a fazer terapia naquele relacionamento, porque viram que aquilo ali era assim a oportunidade dela sair de casa, a oportunidade de ela ter uma pessoa que a protegia, e aí começa a entrar em crenças, que nós vamos entrar já nesse assunto. Beleza? Então esse é o primeiro tópico, a primeira questão que eu deixo aqui para vocês. Eu vou estar fazendo esse vídeo mais longo, justamente para que vocês possam entender de uma maneira mais ampla, não apenas uma questão, mas algumas outras questões que uma estão conectada à outra. Tá? Porque assim, quando vocês percebem que não tem nada em comum, ou não sabem, não tem essa noção, às vezes está embaixo do nariz, mas não consegue enxergar. Aí vem uma outra questão importante, que isso também faz um desgaste terrível no relacionamento. Você respeita o espaço da outra pessoa? Você respeita a individualidade dessa pessoa que está ao seu lado? Porque isso é muito importante. Por exemplo, mais uma vez citando o meu caso com a minha esposa, eu não respeitava muito o espaço dela. Por quê? Não que eu era invasivo, pelo contrário, né? A gente sempre se respeitou muito. Mas eu não respeitava o espaço dela porque eu estava sempre querendo estar ao lado dela. Eu estava sempre, quando ela ficava quietinha, eu ficava, oi amor, o que foi? Vida? Né? Eu carinhosamente chamo minha esposa de vida, né? Como uma alusão que ela é minha vida, né? Então, eu chamo ela de vida, eu falei, vida, o que está acontecendo? Ela, não, estou bem. E ela realmente estava bem, muitas das vezes. Só que ela precisava o quê? Se conectar com ela mesma. E às vezes eu não respeitava o espaço dela. E isso incomodava ela, sem ela nem sequer saber. Ela achava que eu era legal, porque eu estava preocupado com ela, né? Eu acho que ela me acha legal de qualquer maneira. E aí o que acontecia? E eu também achava que estava sendo protetor, ficava preocupado com ela. Só que, na verdade, às vezes ela tinha um dia de trabalho pesado, muitas pacientes, né, passando para ela muitos problemas. Então, o que acontecia? Ela ficava tensa, ela precisava o quê? De ter um espaço para ela respirar. E às vezes nem eu, nem a nossa própria filha deixava. Então, eu comecei o quê? Respeitar esse espaço para ela. Só que nesse ponto, isso é uma coisa muito, muito simples, perto do que você respeita o espaço da sua pessoa que você se relaciona? Ou você fica querendo olhar o celular dela o tempo todo? Ou você fica querendo saber com quem ela falou, com quem ela almoçou, com quem ela jantou, com quem ela trabalha? Claro, ter uma preocupação dessa é normal. Afinal de contas, o ciúmes ele é bom. O ciúmes controlado,
Isso faz a paixão você manter viva, né? Aquela chama. Mas é um ciúme bem controlado, entendeu? Assim como o medo faz bem também, o medo controlado, pequeno. Então, como você trata a sua mulher, como você trata o seu homem, como você trata a pessoa que você se relaciona. Você não confia nela? Você não confia que ela está ali resolvendo problemas de trabalho, que ela está ali dando apoio, conversando com um amigo ou com uma amiga? Você tem que ficar olhando escondido o celular dela? Ou então, quando vocês estão discutindo ou qualquer outra questão, você tem que obrigar ela a deixar você olhar o seu celular? Percebe o quanto isso é invasivo? Percebe o quanto você está com uma pessoa que você não confia? Talvez você ouvindo de outra pessoa, analisando essa situação, eu queria que você pensasse um pouquinho. Vamos lá. Se você não confia na pessoa que você está do seu lado, se você precisa estar olhando o celular dela escondido, e que às vezes você é obrigada você se sente obrigado em obrigar ela a te mostrar o celular, por que você está nesse relacionamento? Se você não confia na pessoa que você está, se você não respeita o espaço dela, eu te pergunto, o que você está fazendo nesse relacionamento? Porque a pior coisa que tem é você estar vivendo um relacionamento que você não confia na pessoa. Porque você fica buscando pelo em ovo o tempo todo. E você sofre, você cria um sofrimento interno e você faz a pessoa que está do seu lado sofrer. Então, ou você senta e conversa com a sua companheira, seu companheiro, e lava a roupa suja, ou para de insistir em algo que só está te fazendo mal. Então, respeitar o espaço do outro é importante. Ah, Ricardo, ela fez alguma coisa que eu não perdoei. Vai lá no meu Instagram, eu tenho um vídeo, ele é curtinho, 4 minutinhos, que eu falo sobre o perdão. A importância do perdoar. Dá uma olhadinha nesse vídeo, você vai gostar, beleza? Então, vamos lá. Agora vamos falar de um ponto muito interessante, que tem muita conexão à primeira parte que eu falei, né? Crenças limitantes. Pois é. Será que você está no seu relacionamento, que você não tem nada a ver com essa pessoa, mas você está insistindo, dando murro em ponta de faca, sua mão já está toda dilacerada, e você continua insistindo nisso por causa de crenças limitantes? Porque você se acha incapaz de arrumar uma outra pessoa? Porque se nesse seu relacionamento a pessoa fica te colocando para baixo, falando que ela é a última bolacha do biscoito, quer dizer, última bolacha do biscoito, né, do pacote. Se ela fica te colocando para baixo, fazendo você acreditar que você não é capaz de arrumar ninguém melhor do que ela, então você já está, muito que provavelmente, num relacionamento abusivo. Tá? Então, quais crenças, né, você tem que te impedem de você ser mais feliz nesse relacionamento? Qual crença limitante faz com que você fique presa buscando pelo em ovo? Porque, vamos lá, por que eu não faço terapia de casal com os dois juntos? Porque eu acho isso perda de tempo. Os colegas que me perdoem, os psicólogos que me perdoem falar, mas eu acho perda de tempo iniciar uma terapia com os dois juntos. Vamos parar para pensar? É só questão de análise, tá? Pelo menos na linha que eu sigo. Então, eu respeito a opinião de todos os colegas, de todas as linhas que tem sobre a psicoterapia, mas a minha linha, eu vou muito mais profundo na questão da criança emocional, da criança abandonada, né? A questão do lado emocional, do inconsciente. A gente estava falando aqui do ciúmes, né? Da insegurança. A pessoa tem que não respeitar o espaço do outro. Já parou para pensar que essa pessoa que é muito ciumenta, que fica nesse controle toda, ela é altamente insegura? Que ela tem, muitas das vezes, um complexo de inferioridade muito grande? Que provavelmente essa pessoa sofreu muito na infância?
Então, como lidar com uma situação dessa em casal, com os dois juntos? São crenças limitantes. Então, muitas pessoas que estão tendo problema no relacionamento hoje, às vezes falam: Ricardo, eu quero fazer terapia de casal. Eu falei: beleza, vamos lá. Cada um no seu quadrado. Vamos fazer primeiramente a terapia individualizada, porque eu entendo, tá? E na minha cabeça não existe outra lógica a não ser essa, mas essa é a minha opinião, baseada na minha metodologia, ok? Que se eu não cuidar da crença limitante do indivíduo, seja o marido, a mulher, o homem, né, o homem, a mulher, os namorados, enfim, individualizar e cuidar das crenças dela que estão lá no passado, como a pessoa vai melhorar? A pessoa às vezes está insegura porque ela teve problemas na infância. Ela passou uma infância toda sendo abandonada pelos pais. Ela passou uma infância inteira tendo a necessidade de provar algo para os pais, provar que era capaz da sua atenção. E hoje, como adulta, ela se sente tão insegura, tão inferiorizada pela rejeição, pelo abandono que ela teve lá atrás, que ela quer ter o controle da situação. Ou a pessoa já se acostumou com a submissão e ela acaba aceitando estar num relacionamento onde o outro tem um total controle sobre ela. Então, crenças limitantes é algo muito importante que você precisa ficar atento. Então, aqui aí, né, voltando lá no início da conversa, por que vocês não têm nada em comum e você está insistindo nesse relacionamento? Porque você se sente protegido, protegida? Porque você não pode separar, porque senão Deus vai castigar? A minha doutrina, as pessoas perguntam: Ricardo, o que você é? Eu falei: eu sou um filho de Deus. A minha doutrina é evangélica, eu fui criado no meio evangélico, fui batizado, já preguei, já subi no púlpito, já até cantei no coral, acredite, né? Cantei no coral com essa voz falando errado, língua presa, e mesmo assim eu já cantei no coral, é inacreditável, né? Por isso que eu falei 2 vezes. Então, pelo tamanho, eu já fui tão ali na igreja, sabe? E hoje, eu não frequento a igreja, eu não preciso frequentar uma igreja, eu gosto de ir na igreja, eu gosto de louvar a Deus, eu gosto de ouvir os louvores, mas eu prego dentro de mim o meu próprio segmento do que Jesus deixou de ensinamento aqui na Terra. Eu estou sempre seguindo o que Deus passou nessa vida, através do seu Filho, através de toda a história dos heróis bíblicos. Então, para mim, Deus é tudo. Então, quando tem pessoas que falam assim: Ricardo, eu não vou separar, eu não posso separar, porque senão a religião não me permite, Deus vai me castigar. Meu amado, minha amada, não é por aí. Deus castiga quem? Se Deus ama o pecador, então Deus não vai te castigar. Pelo contrário, para analisar um pouquinho. Se você está insistindo num relacionamento falido, você está sendo infeliz, se você está fazendo coisas que estão te deixando infelizes, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, você está deixando quem infeliz? Já pararam para pensar nisso? Agora, persistir num relacionamento que você ama essa pessoa, que essa pessoa tem muito em comum com você, mas tem algumas coisas que precisam ser acertadas, essa série de vídeos, essa série de conteúdo que eu vou estar passando para vocês gratuitamente, elas vão abrir uma mente, ela vai abrir a mente de vocês para que vocês possam acertar esses parafusos, né? Colocar os pingos nos is, que vocês possam ser felizes. Então, eu espero que com esse vídeo já tenham caído algumas fichas, porque hoje o vídeo é justamente para isso, para dar um choque e nós entendermos o porquê os relacionamentos não dão certo. Beleza? Então, que crenças vocês estão trazendo lá do seu passado? Essa insegurança que você tinha, essa crença de rejeição, de abandono que você teve lá na sua infância, você está repetindo esse padrão agora no seu relacionamento? Aí com isso você acaba sufocando o seu parceiro ou a sua parceira,
Deixa eu molhar o biquinho aqui. Então, que crenças vocês estão trazendo do seu passado para hoje? Isso é pesado. E aí a gente entra no assunto mais pesado ainda. Alguns de vocês já até têm ouvido falar sobre muitas pessoas casam com seu próprio pai ou com sua própria mãe. Mas como assim, Ricardo? Que loucura é essa? Pois é. A gente, quando nós nascemos, nós olhamos para o nosso pai, olhamos para a nossa mãe como os super-heróis. A nossa referência de pai, de homem, e nossa referência de mulher é o nosso pai e a nossa mãe. Quando você observa o relacionamento que o seu pai tem com sua mãe, como marido e mulher, é essa relação, é esse exemplo que você traz para a sua vida. Então, se você teve um pai, normalmente as mulheres, você teve um pai que te tratou muito bem, como uma princesinha, adivinhe, você vai querer uma pessoa que te trate exatamente como tal. Só que aí, às vezes, as pessoas interpretam diferente. Aí eu peço perdão se é minha comunicação que não está sendo bem feita. Então, deixa eu desenhar aqui. Tratar, né, você bem, né, você ter um homem que te trate de uma maneira como uma princesa, perfeito. Né? A minha esposa mesmo sempre fala para minha filha que ela deve arrumar um marido que não trate a minha filha, a nossa filha, menos do que eu trato ela. Né? No caso, a minha esposa, que é um exemplo, né, para nossa filha. Então, isso é legal, é normal. Agora, muitas pessoas acabam se casando com uma pessoa e elas enxergam no pai dela, enxergam no marido o pai dela, o pai dele, né? Vamos dizer assim. E normalmente a pessoa acaba ficando muito submissa, acaba arrumando um homem que seja alcoólatra, que seja agressivo, que vive na rua, abandona, porque ela teve essa referência lá atrás. Por incrível que pareça, isso é muito comum, gente. Pode parecer loucura, mas é muito comum, porque eu estou lidando com a mente inconsciente. O programa emocional que é instalado nessa cachola aqui, esse software tão poderoso, quer dizer, esse hardware, né, tão poderoso, o programa emocional é que aquele pai, aquele marido, é perfeito. Por isso que a mãe dela aguenta aquele cara que é alcoólatra, que é agressivo, que bate, que xinga, que abandona. E aí quando ela casa, quando ela fica adulta, adivinha, ela vai arrumar uma pessoa que está nesse nível, nessa vibração igual. Então essas crenças, por mais absurdas que possam parecer, elas trazem problemas lá da infância. Então são coisas que precisam ser resolvidas. Então muitas das vezes a pessoa também briga muito com o marido porque ela está enxergando o pai dela. E como ela teve muitas brigas na infância com o pai era um pai agressivo, ela acabava batia muito diferente com o pai, quando ela está com o marido, ela enxerga o marido, o pai, e aí fica criando muito atrito, tendo muitas brigas com o marido, e às vezes não entende o porquê tem um ranço do marido, às vezes não entende porquê fica agressiva com qualquer coisa com que o marido faça, não tem a paciência. Então, esse é um dos motivos que é importante você entender que tipos de crenças você trouxe da sua infância para hoje. E aí eu te pergunto, você casou com seu pai? Você casou com a sua mãe? Quando você olha para sua esposa, você quer ser tratado exatamente como a sua mãe te tratava? Você senta na mesa e fica esperando um prato de comida porque era assim que a sua mãe te tratava? Você não ajuda em casa porque a sua mãe te tratava como um príncipezinho, né? E aí você cresceu e você acha que isso é normal. Você acha que é a mulher que tem que fazer tudo. Então você fica fazendo o quê? Nada. Por quê? Você acha que a sua esposa é a sua mãe,
que tem que fazer tudo para você. Então, você casou com a sua mãe? Você casou com seu pai? Então, essa visão que a criança traz para a vida adulta, isso, infelizmente, também é muito comum, né? Então, a pessoa acaba o quê? Tendo medo do marido, ficando submisso à esposa, né? E isso começa no relacionamento, desde quando é namorado. Só que, às vezes, só dá o destaque, só dá só liga, né? Só vira a chave depois que casam. Depois que a pessoa está morando junto, que a pessoa começa a enxergar aquela pessoa que está do lado, seja o marido, seja a mulher, como o seu pai ou sua mãe. E aí começa a ter diversos tipos de problemas. Então, o que acontece? Ter essa análise e entender que a sua esposa não é a sua mãe, que a sua esposa não tem que fazer as coisas para você, que quando vocês estão num relacionamento, vocês estão o quê? No compromisso de companheirismo, de cumplicidade. Quando vocês entendem isso, um vai ajudar o outro. Quando vocês entenderem que você não está casado com seu pai nem com sua mãe, o nível de companheirismo, de cumplicidade vai aumentar. E um vai poder ajudar o outro na despesa de casa, obviamente. Eu acho que, particularmente, quando a pessoa casa, não tem caixa 2, né? Caixa único. Mas, na verdade, são nas tarefas de casa que eu quis dizer. Então, quando vocês estão nesse nível, um vai ajudar o outro na tarefa de casa. Eu tenho um paciente que chega aqui que fala, reclamando do marido, fala: meu marido não faz nada. Ele chega em casa, ele quer a comida ali pronta. Eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que cuidar da comida. E quando a gente vai dormir, eu estou exausta, ele já está lá na cama me esperando por sexo. Mas isso a gente vai falar isso em outro vídeo. Então, você, agora eu vou falar para o homem, você não casou com a sua mãe. Você casou com uma mulher que te ama, que te respeita, que você a ama e a respeita também. Mas você tem que respeitá-la como mulher, como esposa, como namorada, não como mãe. Então, ter esse companheirismo, ter essa cumplicidade, vai fazer com que você evite chegar no tema desse vídeo, que é como um relacionamento se acaba, né? O porquê os relacionamentos acabam. E a ideia não é essa, a ideia é o quê? É trazer a união, é trazer conhecimento para que vocês possam ter cada vez mais cumplicidade, cada vez mais amor, cada vez mais amizade e companheirismo, para que vocês possam crescer juntos, para que vocês possam ter uma família e principalmente, entendendo todos esses conceitos que eu estou falando, principalmente da crença que vocês trouxeram dos seus pais, serve um alerta para os seus filhos. Né? Que crença, que criação, o que vocês estão ensinando para os seus filhos? Porque da mesma maneira que vocês trouxeram lá da sua infância todo esse conhecimento e hoje estão vivendo o que vivem, os seus filhos também estão adquirindo todo esse conhecimento do quem veem o que vocês fazem. Então, cuidar do seu relacionamento, investir no seu relacionamento é investir na educação, no futuro dos seus filhos. Bom, por hoje é só. Agradeço por vocês terem ficado até o final comigo. Peço que quem gostou, comente, compartilhe, dê um like, curta meu canal e marque o maior número de pessoas possíveis, principalmente os casais que podem estar aí precisando de algumas informações para poder virar a chave e serem mais felizes. Muito obrigado, até a próxima e um beijo no coração.